Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e sejam bem-vindos ao meu canal BRS Animações. A minha infância inteira nas férias, os meus pais sempre levavam a gente pra viajar. E as viagens mais memoráveis que eu tenho são de quando a gente ia no Hotel Fazenda. Quase todo ano a gente ia em um e eu me esbaldava de tanto brincar. Eu saía destruída naqueles lugares. Fazia um monte de amigos que depois eu nunca mais via na vida. Mas no geral era bem divertido. Então eu resolvi contar sobre os top 3 hotéis fazendas que a gente já foi. O primeiro foi um em Vitória, que, te dizer, mais de 6 horas de viagem de carro com uma criança de 3 anos e outra de 9 não parece lá muito agradável. Mas enfim, nós conseguimos chegar lá, inteiros. Como eu era muito pequena para lembrar, os meus pais me contam que tinha um mega parque do lado do Hotel Fazenda e os recriadores levavam o pessoal lá para passar o tempo. Mas não tinha quase nada para minha idade. Mas tudo que o pessoal falava: quem quer ir na tirolesa? Eu, tio! Eu quero ir na tirolesa! E eles ficavam me olhando tipo: quem é esse pedaço de demônio? Todas as outras crianças da idade dela estão lá andando nos pôneis, mas ela quer ir na tirolesa? Cadê os pais dessa criança? No fim, eu não pude ir na tirolesa. Mas calma, Bruninha de 3 anos, amanhã é um outro dia. Sabe por quê? Porque a gente vai na fazendinha do hotel. E, gente, te dizer, foi uma experiência em tanto. E principalmente para as pessoas que ficaram me assistindo ordenhar uma vaca como se eu já fizesse isso há anos. Eu era basicamente a pró em ordenhar vacas. Enquanto as outras crianças já acabavam jogando 90% do leite fora do balde, eu não errava uma. O cara que estava sentado do meu lado até virou para meus pais e falou: vocês têm que comprar uma vaca para essa daí, hein? Olha isso! A gente foi ver os coelhos que eu pegava na orelha como se fosse um Sansão da Turma da Embonha. E os meus pais ficavam desesperados falando pra eu não fazer aquilo. Não façam isso, machuca os bichinhos. E um cara apareceu com um touro na volta do hotel. Ele tinha uns chifres enormes e ele perguntou quem queria subir no touro. E obviamente ninguém respondeu, mas obviamente eu estava lá. Então, no meio daquela multidão, surgiu um: eu, tio! Eu quero subir no touro! Aqui está a minha foto no touro. Tinha meio que um parque aquático lá também e tinha um tobogã enorme. E eu, como sempre, saí correndo em direção à coisa mais perigosa que eu via. Eu acabei descendo daquele tobogã com o recreador e os meus pais contam que toda vez que eu descia eu falava "Ui!". Até que teve uma hora que minha mãe resolveu ir. E o recreador viu e falou: mãe, faz fio dental, porque senão você não vai descer. A minha mãe logo achou que o cara estava assediando / tirando sarro dela, quando na verdade ele estava avisando ela. Ela simplesmente ignorou e foi. E no meio do tobogã, ela ficou presa e teve que ir se empurrando ao resto da descida, com muita gente olhando. E a gente rindo. Outra hotel fazenda que a gente foi um em Barra do Piraí. 3 horas de carro. Já é algo mais aceitável, mas eu já era mais grandinha também. A gente não lembra muito das coisas que estiveram lá, mas de uma coisa a gente lembra, e essa coisa é a Noite do Malamém. O Malamém era basicamente um monstro que tinha na fazenda, e os recriadores passavam quase o tempo todo falando dele, meio que preparando a gente para a tal noite e botando a gente no clima. Então, quando essa tal da Noite do Malamém chegava, já tava todo mundo se borrando de medo. Quando começava a entardecer, um cara fantasiado ficava andando pela floresta que tinha em volta do hotel, e as pessoas ficavam vendo e comentando. Ele chacoalhava a moita e ficava fazendo barulho. Mas a fase do chefão era vencer o medo na hora de jantar. Porque para você ir para o salão, você tinha que subir uma escada que ficava em um corredor. E esse corredor tinha paredes falsas, que na verdade eram portas. E o Malamém abria essas portas e puxava as pessoas que estavam passando para dentro das paredes. Então, quando a gente subia, escutávamos gritos e portas batendo e socos na parede e a parada era tensa. Mas a gente ainda parabeniza muito eles por isso, porque era realmente muito bom. O último hotel fazenda que a gente foi um em Vassouras, e esse foi mais um desastre do que outra coisa. Bem, em toda hotel fazenda tem uns dias que os recriadores levam a gente para uma fazendinha para dar mamadeira pros filhotes, ver os coelhinhos, etc. Mas a gente acabou descobrindo que tinha uma trilha que você fazia com os cavalos, e aí você ia para uma árvore da vida que tinha lá, comia umas coisas e metia o pé para casa depois. Então a gente foi lá ver os cavalos. O meu pai, que é a pessoa mais teimosa do mundo, simplesmente escolheu o cavalo mais brabo que tinha. O cara até avisou ele: moço, essa égua é braba,
Você tem certeza? E meu pai simplesmente foi com aquela égua. Tava tudo correndo bem, a gente andando, dia bonito. E um dos donos passou de charrete, deu um pouco de água pra gente. E enquanto a gente bebia essa água, a água empinou com meu pai em cima dela. A gente não sabia se ela se assustou com alguma coisa ou se ela fez aquilo de propósito pro meu pai cair no chão e ela rir da cara dele. E se esse foi o plano dela, o tiro saiu pela culatra. Porque assim que ela empinou, o meu pai pulou de cima dela e deu um golpe na droga da égua. Mano, ele jogou um cavalo de 380 quilos no chão. Cássio, meu cavalo! O homem pulou da charrete e ajudou a égua a levantar e a égua tava tipo... Que viagem é essa, véi? E depois meu pai montou na égua de novo e a gente acabou o passeio. Esse Auto Fazenda também tinha a mesma brincadeira do Malaman, mas nesse era um gorila. E era a mesma coisa. Começava a entardecer, todo mundo na janta e do nada... passava um macaco gigante pela janela. E as crianças começavam a ficar agitadas. E quando a gente acabou a janta, correu todo mundo lá pra fora. E o macaco saiu correndo, passando por nós. O menininho viu aquela cena com medo, grudou na perna do meu pai e começou a chorar. Tio, você é meu amigo, não é? Você é meu amigo. Posso ficar com você? E o meu pai teve que ficar o resto da brincadeira sentado na varanda com o menino no colo. O pai dele não tava no hotel e a mãe e a avó deixaram ele lá e foram pro quarto. Então eu acho que ele devia ter batido o olho naquele homem enorme e pensado, é esse mesmo que vai me proteger. Durante a perseguição, uma menina pisou em um sapo e a outra pisou no pé da recreadora, que ficou uma fera, e ela xingou a menina. Mas a parte mais engraçada foi quando a gente estava procurando o tal do macaco no estacionamento e um casal de velhinhos estava passando e o macaco pulou em cima do carro e a velha deu um berro e caiu no chão. Ela não se machucou nem nada, mas o marido ficou rindo da cara dela. No final a gente pegou ele e eu me senti naquela cena do Scooby-Doo em que eles tiravam a máscara do vilão e aí a gente viu que era o recreador e todo mundo surtou. Mas o pior ficou para a hora de ir embora, porque eu queria dar tchau pros coelhos. Só que ninguém queria ir comigo. Então eu chamei meus pais, a minha irmã e até falei com um dos recreadores, mas ninguém quis me acompanhar. Então eu fui sozinha. Eu entrei no cercadinho e na hora de abrir o portão, um dos coelhos deu uma de Sonic e passou pelas minhas pernas. E eu entrei em desespero e saí correndo atrás dele. Mas eu esqueci o portão aberto e todos os coelhos saíram do cercado. Eu tentei pegar alguns, mas eles sempre conseguiam escapar e eu comecei a entrar em pânico. E o que eu fiz? Eu meti o pé dali e entrei no carro, pronto pra ir embora. Bora, cambada! Vamos meter o pé, tá na hora! Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou e não quer perder outras histórias da minha vida, então não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever e acionar o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Obrigada e até breve!